E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar a análise da prova de Direito Administrativo da PGM Campo Grande, tá? Tem muita coisa boa para a gente aprender com essa prova aqui. Vamos começar agora com as questões de concessões de serviços públicos. Vamos lá. A respeito do regime de concessão e permissão da prestação de serviço público, julgue os itens subsequentes. Questão 17 da prova. A concorrência é a modalidade de licitação a ser adotada para a concessão de serviços públicos, que não sejam precedidos de execução de obra pública. Olha só, essa questão aqui, ela é a típica questão que faz o aluno bom errar, sabe? Porque às vezes você quer ver pelo em ovo. Eu estou gravando essas análises na segunda-feira pela manhã, tá? No dia 17. E então, quando eu estou gravando, ainda não saiu o gabarito oficial da CESP. Pode ser que a CESP tenha um gabarito surpreendente nessa questão aqui, tá? Eu vou explicar para você. Olha só, a modalidade de licitação para se adotar nas concessões é a concorrência? É verdade, é a concorrência sim. Contudo, essa é a regra, nós temos exceções. E aí, a CESP aqui, ela quer saber das exceções ou ela quer ficar só na regra? Sinceramente, às vezes eles querem só a regra e às vezes ele fala que a questão está errada porque ele queria cobrar a exceção, tá bom? Por isso, eu considero esse gabarito aqui um tanto quanto inseguro. Eu marcaria que a questão está certa. Por quê? Porque nós temos um dispositivo legal que fala isso. As exceções estão em outras leis, não estão na lei das concessões, na Lei Geral de Concessões de Serviço Público. Por isso eu vou ficar só na regra e vou falar que essa questão está certa, tá? Mas se você for um aluno muito chato, se você quiser ir bem fundo aqui, você tem argumento para falar que está errado. Justamente porque se for uma concessão de energia elétrica ou uma concessão para privatizar um serviço público, nesses casos podemos ter a modalidade leilão, tá? Então, mas vamos lá, ó, só para você ver aqui, ó, concessão de serviço público, o conceito de concessão. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência. A pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, e aí continua o conceito. Ou seja, justamente porque temos esse conceito na lei falando modalidade concorrência, eu marco certo nessa alternativa, tá? Mas deixando claro para você que se você quiser ser muito rigoroso e você marcou errado, você tem argumentos para recorrer dessa questão aqui. Perfeito? E aqui só um outro conceito, porque a questão falou especificamente das licitações quando não envolvia obra pública. Mas quando envolve obra pública, modalidade, é concorrência também, tá? Não muda em nada nesse aspecto, envolver ou não obra pública para concessão do serviço público. Ok? Vamos lá. Mais uma questão aqui pra gente. Questão 18. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem a prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Essa eu já reputo uma questão difícil aqui da prova, tá? Ela está prevista em lei? Sim, está prevista em lei, mas é um artigo lá no meio da Lei 8987 que a maioria das pessoas não lê por inteiro. Então, assim, embora seja uma questão que seja lei seca, é a típica questão de lei seca, mas que é difícil. Nem todos acertarão essa daqui. Se você errou, não precisa ficar chateado, tá? É do jogo errar uma questão como essa. E olha só, o gabarito tá certo e tá aqui o artigo 27 da lei para elucidar pra gente. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Perfeito? Então é isso, tá aqui no artigo 27, é letra de lei, o que não quer dizer que é uma questão fácil. Essa eu considero uma questão difícil. Beleza? E vamos falar agora de licitações públicas. Essa prova trouxe pra gente 3 questões de licitações. Licitações é aquele tipo de assunto, cara, que você tem que saber. Você, desculpa, mas você não vai conseguir ser advogado público sem ter um conhecimento muito bom em licitações, tá? Não é um assunto fácil, mas é um assunto estritamente necessário, tanto para passar na prova quanto até para a sua prática como advogado público. Então vamos lá. A questão já tem um enunciado grande, vamos lá.
Após processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública. Ok, uma contratação para reforma de um imóvel público na modalidade de concorrência. Até aqui, nada de muito relevante nesse enunciado. Por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada. Opa! Então aqui nós já temos um caso em que uma empresa ganhou a licitação, assinou o contrato, executou parcialmente esse contrato e abandonou a obra. Vamos lá. O que equivale a uma monta de R$250 mil. Tá? Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente. Então, olha só, qual é o caso que nós temos aqui? Nós temos uma licitação que ensejou um contrato para a reforma de um imóvel. Essa reforma foi 70% executada, os 30% restante a empresa abandonou, agora a administração pública precisa contratar uma nova empresa só para esses 30%, que equivalem a R$250 mil. Então vamos lá. Primeira questão aqui sobre esse assunto. A situação narrada caracteriza a hipótese legal de dispensa de licitação para a contratação de remanescente de obra, caso em que deve ser atendida a ordem de classificação da licitação anterior e devem ser aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Perfeita essa alternativa. Essa daqui só acerta quem lê muito a 8666, seca mesmo, só a legislação, tá? É um dos incisos do artigo 24 aqui, tá? Olha só, tá certa? Vamos ver aqui, é o inciso 11 do artigo 24. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, você vê que vai se encaixando perfeitamente na historinha que eles contavam, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, ou seja, se na licitação contratou quem ficou em primeiro, agora tem que chamar para pegar esse remanescente quem ficou em segundo. Só para este segundo é que vale essa hipótese de dispensa. Se o segundo recusar, aí chama o terceiro. Se recusar, o quarto, sucessivamente até esgotar a lista daqueles que foram habilitados e tiveram suas propostas aceitas. Contudo, esse é o pulo do gato aqui. Essa contratação tem que ser nas mesmas condições da empresa que ficou em primeiro lugar, tá? Olha só, pensa que a empresa, ela fez aqui a contratação global no valor de 1 milhão. Aí ela foi e abandonou a obra. Aí chama o segundo lugar. Só que o segundo lugar, ele tinha feito a proposta dela para essa mesma obra era 1,5 milhão. E aí, a administração pública vai contratar esse segundo lugar para pagar esse 1 milhão ou 1,5 milhão? Para pagar o 1 milhão, tá? É para pagar o valor da proposta vencedora, tá bom? Nesse caso aqui, vai ser o remanescente da obra, né? Então, proporcional ali 30% ao que sobrou da proposta vencedora, beleza? Tá aqui, ó, nas mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Está perfeita essa alternativa, essa questão, está certo o gabarito. Beleza? Vamos lá. Mais uma, questão 20 da prova. Para a conclusão da obra, pode ser realizada nova licitação na modalidade tomada de preços. Essa questão, eu gostei muito dela, porque ela é muito simples, ela é uma ou duas linhas lá na prova, só que ela exige de você uma série de conhecimentos sobre licitações e contratos, tá? Olha só, primeiro, nós vimos na questão anterior que aquela obra pode ser contratada, aquele remanescente da obra, por dispensa de licitação. Ótimo! Contudo, as hipóteses de licitação dispensável são uma faculdade da administração, tá? Não é porque estamos dentro de uma hipótese de dispensa de licitação que é obrigada a fazer a dispensa. A administração pública pode decidir licitar novamente. Pode isso? Claro que pode. Sempre que uma licitação for dispensável, essa licitação pode ser realizada. Aí é uma questão de oportunidade e conveniência da administração pública, tá? Então, mesmo como nós já vimos na questão anterior, é uma hipótese de dispensa, ainda assim, pode ser licitada? Pode sim. E aí fala aqui, ó,
na modalidade tomada de preços. E aí você tem que lembrar que existe um escalonamento na 8666 quanto aos valores para as modalidades de licitação, tá? Primeiro nós temos a carta convite, a modalidade convite de licitação, que é a com valores mais baixos. Depois, a tomada de preços, que são com valores medianos. E, posteriormente, por fim, a concorrência, que é a faixa de valor mais alto. Perfeito. Contudo, mesmo quando uma licitação ela admite a modalidade convite, é possível fazer essa mesma licitação na modalidade tomada de preços ou modalidade concorrência. Ou seja, vale aquele ditado jurídico que diz que quem pode o mais pode o menos. Nesse caso aqui, sempre que for possível para a administração fazer um convite, quer dizer que ela também pode fazer uma tomada de preço e também pode fazer uma concorrência. Por que que isso é relevante? Porque os R$250 mil aqui, eles estão inseridos dentro da possibilidade de fazer convite, tá? É possível fazer um convite para essa licitação. Contudo, isso não impede que se faça uma tomada de preços. Olha só, tá certa a questão? E aqui é uma tabelinha que a gente usa no nosso curso para você ver as faixas de valores para as modalidades. Lembrando que essas faixas de valores foram alteradas por um decreto em 2018, tá? Até 2018 esses valores eram menores, eram um pouco menos da metade do que está aqui. Agora vale esses valores aqui. E aí presta atenção, ó. Na modalidade convite, você pode chegar, se for uma obra ou serviço de engenharia, até a R$330 mil. Ou seja, se nós considerarmos que aquela reforma lá é uma obra ou serviço de engenharia, nesse caso, seria possível essa contratação na modalidade convite. Mas, sempre que é possível a contratação na modalidade convite, também é possível a contratação na modalidade tomada de preços. Por isso, aquela alternativa está correta, tá? Muito bom aquele enunciado, parabéns para o examinador que o fez. Perfeito? Mais uma questão para a gente fechar esse bloco aqui, questão 21. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva do certame. Perfeito esse enunciado. Esse é um enunciado que, embora tenha ali uma ligeira previsão legal, podemos considerar aqui que é conhecimento doutrinário, tá? É doutrina básica, claro que é doutrina básica, sempre é doutrina básica em concurso, mas é um conhecimento doutrinário, porque só de ler a lei você pode ficar um pouco confuso com um enunciado como esse. Agora, se você leu algum bom livro ou um bom material de direito administrativo, certamente você tem a segurança para acertar essa questão aqui. De fato, o princípio do julgamento objetivo, ele está muito ligado aos critérios prefixados pela administração pública, ou seja, está ligado ao princípio da vinculação a um instrumento convocatório, ou seja, a vinculação ao edital. E é isso mesmo, o edital ele tem que trazer quais são os critérios objetivos para julgamento das propostas. O dispositivo legal que diz isso é o artigo 44 da 8666. Olha só, no julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. E o parágrafo 1º, é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Perfeito? Como eu disse, tem previsão legal, mas às vezes só de ler a lei você ainda pode ficar na dúvida para responder uma questão como aquela. Por isso é importante você também ler uma boa obra ou ter acesso a um bom curso. Perfeito? Esse foi o nosso segundo bloco da análise das questões de direito administrativo da PGM Campo Grande. É isso aí e vamos juntos!